Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Papo de Especialista Videocast aqui do Safra que você já conhece. Eu, Thiago Fadini, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a política de preços da Petrobras, um assunto quente que está em alta, né? Enfim, e que sempre está na pauta aí do mercado, né? Principalmente de quem cobre o setor de petróleo e gás e dos investidores no geral. Para conversar comigo hoje está aqui Vitor Shen, analista do time de commodities do Research do Safra, é isso, né? Isso mesmo. Prazer, Thiago. Obrigado, viu? Obrigado por aceitar nosso convite aqui. Eu que agradeço. Bom, Vitor, nosso papo aqui, né, é justamente para tentar mostrar para quem nos acompanha, né, como que funciona uma política de preço da Petrobras, como que isso influencia o consumidor, né, enfim, como que é esse mecanismo, por que ele é tão importante, por que ele está tão na pauta de quem cobre mercado, dos investidores no geral. Bom, e para começar o nosso papo, né, eu queria falar um pouquinho aí sobre realmente esse anúncio recente aí da Petrobras, né, do fim da política de paridade de importação, né, que foi anunciado aí no 16 de maio. Então, eu botei aqui na tela para a gente só, para a gente também trazer para quem está nos acompanhando, que essa política, né, o PPI, vigorava desde outubro de 2016. Então, para o início da nossa conversa, né, o que era essa política e como é que ela funcionava? Quais os fatores que influenciavam essa política? Bom, obrigado, Thiago. Acho que para explicar o PPI, né, o preço de paridade de importação, acho que a analogia mais simples seria dizer que é o preço do produto se ele fosse importado, né? Então, tem uma série de fatores que entram nesse cálculo aí, que são os custos de internalização do produto lá no mercado internacional, né? Aí você adiciona aí custos de transporte, de logística, de armazenamento, taxas portuárias, de seguro, e você chega aí nesse custo médio aí por região, que é o PPI, né? E esse preço ele é divulgado semanalmente, né, pela ANP, e através dessa divulgação a gente consegue dizer aí se o preço praticado pela Petrobras nas refinarias está acima, abaixo ou em linha com o mercado internacional, claro, acrescido desses custos aí de trazer o produto para cá, né, de trazer o derivado para cá. Hoje a gente tem no mercado mundial dois tipos de petróleo, né? O barril WTI e o Brent, né? Só para a gente explicar rapidamente também para quem está nos acompanhando e às vezes não entende muito bem a diferenciação. Você consegue diferenciar isso, explicar rapidinho a diferença? Sim. Bom, o Brent, ele é basicamente a referência usada nos mercados da Europa, e o WTI, o Western Texas Intermediate, é usado no mercado dos Estados Unidos, né? Isso falando de petróleo bruto, né? Não refinado. Aí quando a gente fala de gasolina e de derivados de petróleo, né, pós processamento, aí o mercado que tem... O mercado maior consumidor realmente é os Estados Unidos, e a gente acaba usando o preço de referência aí do Golfo do México mesmo, nos Estados Unidos. Tá certo. Por isso que também quando eles divulgam Estados Unidos, né, divulga estoques de petróleo e tudo mais, isso tem muita força para fazer preço na commodity no mercado, né? Porque eles são os maiores consumidores. Exatamente, acaba impactando diretamente aí o PPI, e o produto importado, né, o que seria importado, acaba afetando os preços tanto do PPI quanto os praticados pela Petrobras aqui até então, né? Tá certo, beleza. Bom, a política de preços da Petrobras foi sempre assim, do jeito que estava sendo feita, né? A paridade, ela sempre existiu. Você pode traçar uma linha do tempo para a gente, resumidamente, de como sempre foi essa política de preço da Petrobras? Sim, claro, Thiago. Então, ao longo dos últimos anos, né, o preço praticado pela Petrobras realmente seguiu aí essa referência do PPI, às vezes ficando levemente abaixo ou acima da média, tá? Mas no geral os reajustes vinham aí para reduzir essa diferença, essa distância para o preço de paridade internacional, tá? No começo do PPI, aí, lá para 2016, até tempos mais recentes, os reajustes eles eram feitos de forma aí mais frequente, tá? Pelo menos aí mensalmente, às vezes até semanalmente, que a gente viu ao longo do ano passado, até mais recentemente,
foi uma distância maior aí nos períodos de reajustes aí, né? Chegando até 90 dias, 60 dias, que acabou aí fazendo que o preço praticado pela Petrobras fique um pouco descolado do PPI, até para resguardar o mercado doméstico aí da volatilidade dos preços de combustíveis no mercado internacional, devido às crises aí, macroeconômicas e os acontecimentos na geopolítica mundial. Enfim, essa oscilação muito forte dos combustíveis, ela afeta a cadeia, ela afeta a inflação brasileira como um todo, porque afeta uma cadeia logística, né? É um efeito meio que cascata, né? O combustível, ele é mais do que essencial para a gente se locomover, né? Ele é essencial também para bater na inflação, né? Mexer com a inflação das outras coisas, né? De alimentos, de produtos e tudo mais, né? Meio que tá tudo encadeado, certo? Conforme a gente viu ao longo dos últimos meses, com inflação ganhando aí uma relevância maior, né, devido à taxa de juros e política monetária em geral, acho que a ideia realmente com essa nova política, né, é trazer os preços domésticos para um nível mais competitivo e aí assim, né, conter a inflação daqui para frente mesmo. Tá certo, beleza. Bom, e já falando sobre essa nova política, né, que vai ser colocada em prática, a gente que está acompanhando, né, cobrindo o mercado aí, né, logo né, que a empresa anunciou ali o fim da paridade e tudo mais, né, também a Petrobras veio e disse que vai usar referências de mercado como custo alternativo ao cliente, valor a ser priorizado na precificação e valor marginal para a própria Petrobras, né, dentro dessa nova política, né. Além disso, vai levar em conta a produção interna e a área de influência de cada refinaria. Mesmo que ainda a gente não tenha, né, detalhes mega aprofundados de como isso vai funcionar assim, né, exatamente, né, como uma equação. O que a gente pode entender dessa definição da política que veio do comunicado da Petrobras? O que a gente consegue aferir? Perfeito, Thiago. Bom, como você falou, não tem muitos detalhes de cálculo, né? O que eles falam no comunicado é que vai haver esses dois fatores, né? São basicamente os dois limites, né? Uma banda com um limite inferior e um limite superior. O limite inferior vai ser o custo de produção da Petrobras, né? O que eles chamam de valor marginal, né? Que é basicamente o custo de produção mais uma margem de lucro, aí não comprometendo o plano de investimento da empresa, então resguardando aí um valor para o CAPEX, né? E aí também um valor para retorno para acionista, dividendos e recompra de ações, como o management, como a administração já vem sinalizando, né? E o limite superior, né, é o custo alternativo do cliente, que é o CAC, né, que vai ter aí como referência preços internacionais. Aí, o que significa esse limite superior, né? Significa que se tem um fornecedor vendendo um produto a R$10 por litro numa região, a Petrobras vai buscar vender por R$ 9,99, tentar buscar esse cliente na margem, né? E aí o limite inferior significa que a Petrobras ela vai disputar participação no mercado, né? Ganhar maior participação no mercado, só que não vai fazer isso a qualquer custo. Uhum, certo, beleza. É bom dar esse entendimento para quem está nos assistindo, né, que realmente é um pouco confuso, né, que a gente ouve muito falar sobre política de preço, né, e tudo mais, mas como que isso é feito na prática, né? Então tem essas duas bandas que você comentou que vão ajudar a balizar isso, né? A gente deve ver mais detalhes também, talvez, mais para frente, né? Como que isso funciona na prática, né? O anúncio é recente, certo? Sim, exatamente isso, Thiago. Então, a gente não tem detalhes precisos de cálculo, né? Como a gente não tinha já no PPI, e também a gente não tem essa periodicidade definida, né? Também como a gente já não tinha. Então, o que vale ressaltar aqui é que os olhos vão estar nesses novos reajustes que a Petrobras vai anunciar aí nas próximas semanas e próximos meses, para ver aí tanto a frequência desses reajustes e a magnitude deles, para ver como que essa nova política vai se comportar ao longo do tempo. Certo. E bom, você falou sobre reajustes, né? A gente trouxe também uma outra tela aqui, porque logo após, né, o anúncio ali, né, do fim da paridade, também a estatal anunciou uma redução
justamente no preço dos combustíveis, né? Então trouxe aqui na tela para a gente só ilustrar, né? A gasolina, ela teve uma redução aí de 40 centavos por litro, né? O diesel, isso tipo A, né? A gente está falando. O diesel tipo A, uma redução de 0,44, né? 44 centavos, no caso, por litro. E o gás de cozinha ali, o famoso GLP, uma redução de R$ 8,97, né? Ali no botijão de 13 quilos, no preço dele. Daí vem, né, na verdade, duas perguntas. A primeira é sobre o quanto tempo geralmente leva para que essas quedas, né, esses reajustes no preço, né, que a Petrobras efetua, cheguem ao consumidor, né? Essa é a primeira pergunta, daqui a pouco eu já faço a segunda para emendar. Vamos lá. Tá legal. Acho que, bom, Thiago, respondendo aí, né, os movimentos de preço geralmente são sentidos na bomba praticamente no mesmo dia do reajuste, né? Então, o anúncio foi feito anteontem, no dia 16, e aí o preço na bomba ele já é impactado, aí, de certa forma, já no dia do reajuste, que foi ontem, o dia 17. Né? Não é toda a redução que chega na bomba, aí, porque tem outros agentes na cadeia de distribuição e outros fatores que afetam isso, mas basicamente no D0 do dia vigente da redução mesmo. E bom, a segunda dúvida, né, se a gente consegue traçar, né, aí aquela coisa que é mais difícil, né, mas a gente consegue traçar um cenário para o preço dos combustíveis aí para os próximos meses, dado esse anúncio da nova política, dá para prever alguma coisa, projetar? Legal, Thiago. Então acho que eu vou criar um plano de fundo aí para responder essa redução de preços da Petrobras. Ela foi realmente significativa, né? Mas já até mesmo antes do anúncio da nova política de preços, o prêmio para a paridade internacional estava em níveis elevados, né? Então, mesmo sem a nova política de preços, já caberia um reajuste para baixo, né? No dia 16, no começo da semana, o prêmio para a gasolina estava em torno de 18% para o preço internacional, e para o diesel estava em torno de 10%. Né? Então, esse reajuste aí para baixo já teria espaço para acontecer mesmo sem uma nova política. Né? Ela acabou sendo anunciada de uma vez, então acaba parecendo que é uma coisa só, né? Que o reajuste é por causa da nova política, mas não necessariamente. Tá? E aí, o que aconteceu com o preço da Petrobras em relação à paridade internacional é que ela acabou ficando em linha com o preço de paridade internacional. Né? O que isso significa aqui para a gente? Né? É que a gente acredita que o preço praticado pela Petrobras ela não deve ficar muito abaixo do preço internacional. Tá? Até por conta do reajuste que foi anunciado, que deixou aí os preços da Petrobras em linha, ligeiramente abaixo do preço de paridade internacional. Tá? O que eu acho que a gente pode comentar também aqui, né, que os preços dos combustíveis no mercado internacional, eles vêm apresentando uma forte queda ao longo desse ano, né, com a economia americana desacelerando e os estoques aumentando. Né? Acho que o risco de uma desaceleração ela aumenta ainda mais aí com sinalizações de aumento de taxa de juros. Né? E aí, por um outro lado, você tem uma possível reabertura da economia da China mais forte, aí, que pode dar suporte para o consumo, né? Para a demanda de petróleo e derivados. Né? As projeções do Departamento de Energia dos Estados Unidos, eles indicam uma estabilidade ou uma leve queda de preço de combustíveis ao longo do ano. Então, acho que é isso que dá para falar, Thiago. Os preços da Petrobras, eles não devem ficar muito apartados aí do preço internacional. Claro que dentro dessa banda aí, né, com um limite inferior e o limite superior, mas a gente acredita que, dado esse reajuste que deixou os preços da Petrobras mais em linha com o preço internacional, os preços da Petrobras eles não devem ficar muito descolados, e ao mesmo tempo a gente tem um preço internacional aí que deve ficar ou em linha ou em leve queda ao longo do ano. Lembrando que também essa nova política ela prevê
essa certa discricionariedade na periodicidade dos reajustes, né, que vai, de certa forma, evitar com que a volatilidade dos preços internacionais afetem o mercado doméstico. Né? Tá certo. Bom, isso, né, a gente vai ficar de olho, obviamente, ao longo do ano, né, e principalmente quem está nos acompanhando, porque interessa diretamente, né, na hora que for abastecer lá no posto, vai sentir no bolso, né, tanto o consumidor quanto realmente quem utiliza isso dentro da cadeia logística, no empresário e tudo mais. Então, a gente segue de olho, né? Exatamente, Thiago. E tanto para o investidor quanto para quem não tem ação da Petrobras, acaba afetando toda a cadeia de produção do Brasil e do mundo, né? O combustível é algo muito importante para todas as indústrias. Bom, Vitor, a gente falou bastante aqui, né? Renderia ainda, Petrobras rende assunto aí para mais de hora de conversa, mas nosso tempo acabou, então agradeço muito a sua participação aqui. Por favor, sinta-se convidado aqui a voltar quantas vezes quiser no Papo de Especialista, viu? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade e eu fico à disposição aí sempre que precisar. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo de Especialista. E lembre-se, né, para acompanhar o dia a dia da Petrobras e do mercado financeiro e do mundo da economia no geral, é só ficar ligado ali no portal O Especialista. Então, www.oespecialista.com.br, tá certo? Grande abraço e até o próximo episódio.